Alô, alô, boa tarde, salve, 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 sonho, Fabricião. É o pagode rolando, mais uma edição dos Donos da Bola no ar a partir de agora, direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui, você ouve a Band News, a Nativa, você lê o Jornal Metro, inclusive o editor executivo aqui está daqui a pouco para destacar o que tem de mais importante no Jornal Metro desta manhã. Acordei 7 da manhã, 7h20 não tinha mais, tem que aumentar a tiragem, passar para 200 mil, 150 tá pouco. Então é o seguinte... Olha, a edição dos Donos da Bola de hoje no ar. O Atlético foi para Florianópolis, né, na busca da tão sonhada vitória. Viu o Rodrigo Genta, que está torcendo para o Galo. Aliás, buscando regularidade no Campeonato Brasileiro, né? O campeão brasileiro tem que ter regularidade. O Cruzeiro sabe muito bem disso. Aliás, falando em Cruzeiro, o discurso é um só. Vencer o Flamengo amanhã. Vamos falar também das possíveis saídas de jogadores do Atlético, hein? Nossos repórteres trabalhando e apurando. E nessa manhã, a sede do Cruzeiro foi pichada, né, por vândalos, bandidos. Vamos tratar desse assunto e outros mais, Mas deixa eu dar um recado antes de tudo aqui para vocês, que é o seguinte. Outro dia eu estava pensando, toda vez que uma coisa importante acontece, a gente fica louco para contar na mesma hora para quem a gente gosta, é ou não é? Sabe por que isso acontece? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí? O que a gente faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos? Usa o Clarofone. Porque com o Clarofone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade. Qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo, amigo, que você está ouvindo, R$19,90 por mês para falar sem se preocupar. E além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera também. Então não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu, porque, claro, é você quem faz o agora. Olha, daqui a pouco nós vamos tratar aqui desse assunto da pichação, os caras depredando o patrimônio do Cruzeiro, uma idiotice sem tamanho, né? Não cabe na carroceria de um caminhão. Daqui a pouco vamos falar disso. Porque agora a gente vai falar do Galo, porque depois de vencer o Vasco por 3-0, o Galo quer encontrar esse equilíbrio, que falta, aliás, ao time jogando fora de casa. Para isso, tem que vencer o Avaí lá em Florianópolis. Aliás, isso é fundamental. Roda aí. O Atlético embarcou para Santa Catarina com foco definido. Já está pensando no Cruzeiro também? Não, até que não. Eu estou pensando mais no Avaí, porque é um jogo muito importante, a gente pode retomar a liderança ou estar ali no G4 novamente. Vamos com tudo aí, primeiro com o Avaí, depois vamos pensar no clássico, fazer uma bela partida também. O time vem de um excelente resultado, mas quer encontrar o equilíbrio dentro da competição. Para isso, nada melhor do que vencer fora de casa. Vamos ter um jogo difícil contra o Avaí, uma equipe que vem com uma vitória dentro de casa, tem uma força, a torcida apoia o time, então vamos ligados, vamos atentos e vamos se impor lá dentro também. Patrick, outrora criticado, hoje substitui um dos maiores destaques do time e está à vontade. Estou muito feliz, tenho certeza que venho fazendo um bom trabalho junto com meus companheiros e a torcida vem nos apoiando, vem nos incentivando e isso só aumenta a nossa confiança. Além de Marcos Rocha, outra peça importante da equipe continua de fora. A exemplo do que aconteceu no jogo contra o Vasco, o meia Guilherme não está entre os relacionados. A expectativa é de que ele retorne ao time sábado, no clássico contra o Cruzeiro, mas no banco de reservas. Nada que abale o clima de otimismo entre os que embarcaram com a missão de ir passo a passo. O próximo destino, Florianópolis. Olha, vamos falar do Galo, mas eu queria lembrar a você que a Kika Branco está por aqui para receber a sua mensagem. Dá um sorriso para a câmera, Kika. Ui, ui, ui. Então é o seguinte, mande sua mensagem no @os donos da bola MG. A Kika Branco vai receber, repassar aos comentaristas sua mensagem, sua observação de Atlético e Cruzeiro. Então não deixe de participar. A Kika está esperando. Ô Jumenci. Nós também. Hein? E nós também estamos esperando. Claro, principalmente, porque será repassada a você, não é? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu a resposta do Luan? Chamou a atenção. Não, até que não. Mas tá, né? A cabeça está no clássico. O problema é que a cabeça estando no clássico, é necessário que ela fique no Avaí. Pode desequilibrar o desempenho do time. Agora, deixa eu te perguntar onde existe, falando em equilíbrio, onde existe equilíbrio, na opinião
de que o Atlético não joga bem dentro de casa se venceu o Santa Fé fora de casa e venceu o Fluminense fora de casa. Ah, não manda, não tem, mas foi fora de casa. Um jogo neutro, no campo neutro, mas foi fora de casa. Venceu o Santa Fé, venceu bem o Fluminense. É um problema ou ainda não é um problema, mas o Atlético já tem que se cuidar para somar pontos fora de casa e seguir com regularidade. Boa tarde, Jumenci. Qual o destaque do Jornal Metro, o maior jornal do mundo? Boa tarde, meu querido. Vamos comentar então sobre o Atlético. Antes disso, vamos passar aqui mostrando o Metro de hoje. Péssimo início nacional, deixa a torcida em alerta. Fizemos uma matéria que mostra que os torcedores do Cruzeiro estão bastante preocupados, até com o princípio, até com a proximidade da Série B. Que isso? A Ameriquinha, que joga hoje, né? Sim. A Ameriquinha. Falando em Série B, né? Falando em Série B. Vai correr. E a melhor de todas, né, Everton? Ricardo Teixeira, iniciado pela Polícia Federal. Isso aqui é uma notícia maravilhosa, né? Iniciado em 4 crimes, um deles é lavagem de dinheiro. Acho que, nossa, super novidade. Nossa, 464 milhões de reais que foi movimentado na conta dele. Durante a Copa? Durante a Copa. Você acha que ele fez uma comissãozinha ou não? Aquele pezinho, né? Pezinho de meia. Pezinho do tamanho de um prédio de 20 andares. Ele precisa. Né? Mas falando do Atlético, Juverci, a regularidade dos jogos fora de casa. Boa tarde a todos. Falando do Atlético, eu acho que esse meio que tabu que existe de achar que o Atlético não tem o mesmo desempenho fora de casa, acho que vai muito do ano passado. O Campeonato Brasileiro começou agora e o Atlético está mostrando uma postura bem diferente em relação a 2014. 2014 realmente ele era um leão no horto e fora de casa ele tinha uma irregularidade no Brasileiro. Acho que isso vai mudar e vou além. Eu aponto o Atlético hoje como principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Mesmo o campeonato tendo dado no início, Everton, eu acho que o Atlético é o principal favorito do campeonato a levar essa taça aí. Hoje eu fiz um comentário na Band News sobre essa questão do Atlético. Eu disse o seguinte, os números do Atlético no Horto, aliás, eu falei dos números do Atlético no Horto, são expressivos. São 99 jogos, me parece que são 69 vitórias, 26 empates e 4 derrotas. Não, 24 empates e 6 derrotas. Quer dizer, são números expressivos. Então, se o time tem essa regularidade, esses bons números em casa, fora é que ele precisa, de fato, mudar, talvez, o jeito de jogar. Mas mudar como, Dimara? Como mudar o jeito de jogar contra o Avaí na quarta-feira? Amanhã também, conhecida a quarta, como amanhã também. E aí, Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho, Everton, que ainda é muito cedo neste Campeonato Brasileiro para a gente definir, assim, e até você citou o exemplo da própria Libertadores, o Atlético não vence fora de casa, ele tem dificuldades para vencer fora de casa. Acho que ainda é muito cedo para se dizer isso. E até porque o jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, ele foi muito bem na partida, né? Então, acho que é aquele rótulo que você ganha. E outra coisa, fazer a diferença em casa é importante para qualquer time, né? Para o Cruzeiro no Mineirão, que não vem fazendo, para o Atlético no Horto. Isso muda um histórico de campeonato brasileiro. A questão é a seguinte, os pontos são os mesmos. Quando o Luan diz ali assim, eu tô com mais ou menos, ainda não e tal, os pontos do Avaí são os mesmos do Cruzeiro no jogo do sábado. O pontos corridos, ele tem que te dar essa noção, né? E pensando que o Atlético vai para lá em busca de uma liderança, de uma aproximação dos líderes, porque se o Atlético Paranaense não vencer, a Ponte não vencer e não houver vencedor no jogo Sport Goiás, o Atlético pode ser o líder do campeonato. Então, para você ver como que é importante, independentemente da fragilidade que ele vai enfrentar, se é fora ou se é dentro, o pontos corridos ele tem que se saber jogar. Então, eu não acho que existe uma definição, olha, tem que mudar a forma. Não tem que mudar a forma de jogar. O acerto é em campo, o acerto é do jogo, em relação ao adversário. Talvez isso que o Atlético precise buscar. Ele vai ter desfalques, vai ter problemas, vai ter que mexer numa estrutura de time, mas o buscar essa vitória fora de casa, ou as vitórias fora de casa, elas fazem parte do campeonato. E acho que ainda está cedo para uma definição. Ele não vence fora de casa. Ô, Cadu, segura aí. Deixa eu falar do rádio aqui, que a Kika também tem uma mensagem, uma pergunta para você importante, assaz relevante. Olha, meu amigo, a Anagálise é a sua farmácia de manipulação e ela lembra que nos meses de frio costumam agravar os problemas respiratórios e alérgicos. E aí vem aquela sinusite, aquela tosse, aquela gripe. Então, na hora que a tosse aparecer, tome o composto expectorante, está aqui na minha mão, ó. É o Dr. Rad para o peito aliviar, mel, própolis, poejo, gengibre e guaco, em vários sabores. É composto Dr. Rad, composto Dr. Rad é o melhor. A farmácia Anagales conta com uma equipe capacitada, constantemente treinada para atender às suas necessidades, às necessidades de cada cliente. Vá conhecer a Anagales no centro da cidade. Tem na Goitacazes 178, entre ruas Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ou ligue 3271-2400. Anagales é cuidado natural pela vida. Ontem o Sandro Gama estava tossindo, saiu daqui, pediu, levou para o hotel, já me ligou hoje cedo. Falei, Everton, estou bem.
Kika Branco, tudo bem, Kika? Tudo jóia, boa tarde a todos. Tá bonita, hein, Kika? Obrigada, Everton. Tem mensagem pra quem, Kika? Então, o João Paulo tá garantindo aqui que o Atlético vai acabar com aquela história de que saiu do Horto, tá morto. E o Jonathan Brito tá querendo saber se o Patrick está tomando o lugar do Marcos Rocha. O Dodô Estevão ainda tá perguntando se tem alguma notícia sobre a contratação do Atlético junto ao Oeste, o atacante Pablo. Muito bem, então aqui... Bom, aliás, o Pablo, me perguntaram se eu conhecia o Pablo. Eu não vou ler a ficha do cara no Wikipédia e falar, não, eu conheço, o cara jogou. Ô, ídolo, Pablo. Pablo canta uma música, não canta, mas é sucesso uma música do Pablo. Sofrência que chama? Que beleza. Você gosta, né, de sofrência, né? Muito, né? Tomara que esse Pablo Porque seja você melhor tem essa do que esse pegada de Pablo. roqueiro, mas você manda bem demais num pagode anos 90, que eu sei. A gente pode tocar qualquer coisa. Né? Mas e o Pablo? Tô mais na mesma linha que você aí. Não vou pegar. Tô até com o iPad na mão, mas não vou pegar aqui. Por sinal, você falou. A ficha no Wikipédia, não sei, sinceramente. Mas na vai verdade, ser ele vai emprestado, passar pelo Atlético. Né? O Atlético vai emprestá-lo e tal, para ganhar experiência, ganhar cancha. Mas eu tô doido para falar várias coisas do Atlético, você me pergunta. Não, é porque a pergunta vem daqui. Você está desprezando a pergunta da Kika? Da Kika não. Da então Kika, tudo bem. Se fosse eu, você desprezava, né, desgraça? Sim. Eita, nós. Aqui, responde o que você quiser, fala do que você quiser, você tem 30 segundos. Primeiro, boa tarde a todos. Essa história do Atlético fora de casa, por um lado, a gente pensa que, de fato, talvez seja o último passo, o passo determinante, definitivo, para a equipe ficar como a mais forte do Brasil. Eu já acho o Atlético o melhor time do país. Nesse momento, em função de algumas oscilações recentes fora de casa, às vezes dá essa sensação, falta esse passo, essa segurança, essa regularidade fora de casa para o time se consolidar cada vez mais como principal candidato ao título. Ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão, eu concordo com a Edmar, que o Atlético já tem dado bons sinais fora de casa. Vamos pensar aqui, contra o Internacional, jogou bem, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo, o Inter ligeiramente melhor e no segundo tempo, o Atlético muito melhor. No todo dos 90 minutos ali, foi superior ao adversário no Beira-Rio. Contra o Atlético Paranaense, nem se fala. A superioridade durou 90 minutos. Se a gente considerar essa história de que hoje o Clássico tem mando, o Atlético ganhou do Cruzeiro no Mineirão, com o Guilherme, com o Lucas Prato, em jogo determinante, só com a torcida do Cruzeiro. Ganhou da Caldense, também na final do Mineiro. Então, tanto o desempenho nos dois jogos do Brasileiro, quanto os resultados em si, aí já puxando o campeonato estadual, o Atlético tem melhorado fora de casa. E mais do que isso, eu acho que dá sim para jogar fora de casa contra o Avaí na quarta-feira e mesmo contra o adversário mais forte. Nesse 4-1-4-1, manter esse esquema, com o Dátulo funcionando ali como uma espécie de segundo homem, acho que dá para jogar dessa maneira. O Atlético tem encantado com esse esquema tático, acho que seria uma perda muito grande abrir mão dessa sintonia, desse entrosamento que está se consolidando em função desse conservadorismo. Vai jogar fora de casa, coloca o Leandro Donizete? Não, talvez ao longo do jogo, está dando muito certo para mexer. E a grande questão, que aí depois a gente tem que debater com mais calma, como ficaria esse time com o Guilherme, Everton? Aí eu acho que é uma coisa que dá um diálogo mais amplo, porque tirar o Dátulo e colocar o Guilherme, tecnicamente o ganho é inegável, o Guilherme é mais jogador, não é demérito para o Dátulo, é porque o Guilherme joga demais mesmo. Mas perde muito em marcação. Como que seria essa dinâmica ali? Você armaria o Atlético com Guilherme Dátulo e Giovanni Augusto como titulares? Pois a gente comentou, eu até trouxe esse assunto aqui, que o Atlético nos primeiros jogos, nesse 4-1-4-1, primeiros jogos recentes aí, contra o Fluminense, teve aquela dinâmica muito interessante. O Rafael Carioca como primeiro volante. Começou. Não, Rafael Carioca como primeiro volante. Você gostou disso, não vem encher o saco não. O Rafael Carioca como primeiro volante, o Dátulo e o Luan aqui, mais à frente. Depois ele trocou no último jogo, puxou o Luan de novo para a direita e colocou o Giovanni Augusto fazendo esse trio ali mais centralizado. O Guilherme, para jogar ali, não tem a mesma dinâmica, não tem a mesma fluência. Então, como é que faz? Puxa o Dátulo para o lado esquerdo, coloca o Guilherme ali pelo centro e testa essa dinâmica com o Guilherme? Não sei, acho que... Mas ele pode trabalhar, igual você falou, ele colocou o Luan mais para a direita para forçar em cima de um lado do Vasco, que era muito ruim, né? Então a dinâmica foi nessa aí, mas o contexto da mudança, eu concordo com a Cadu, é o mesmo. Você puxa um para lá, puxa outro para cá, você tem como fazer. Não tem porque agora, o Guilherme hoje... O que eu tô querendo dizer, para explicar mais claro, e não vem encher o saco não, porque é importante esclarecer.
O Guilherme jogar centralizado no 4-2-3-1 é o mais óbvio, é a função dele. Mas aí com 2 volantes de mais pegada. No 4-1-4-1, ele jogar centralizado com só um volante atrás dele... Você discorda? Plenamente. Por quê? Como? Porque mantenha-se o Dátulo, traz o Dátulo um pouco para trás, centraliza o Guilherme e o Giovanni Augusto é banco. Guilherme é titular no Atlético na vaga de qualquer um, gente. Então você não discorda de nada, né? Porque eu não falei nada disso. Eu não falei, eu nem dei uma opinião a esse respeito. Não, estou dizendo no aspecto do Giovanni Augusto sem espaço. Falando da formação tática. Nessa formação, eu estou falando da questão da exposição que você falou. O Dátulo ajuda um pouco o Rafael Carioca e centraliza o Guilherme. Você permaneceria com o Dátulo e com o Guilherme, com um volante só e tiraria o Giovanni Augusto. Sem dúvida. É isso. Eu não. Para mim o time tem que ser Mas você pode colocar o Guilherme lá na frente também. Mas muito forte no ataque. Olha que daqui a pouco a Kika, prepara aí, Kika, tem mais uma. É que vocês estão querendo jogar com 3 volantes, pô. Não. Quem tá falando isso? Ninguém falou. Quem tá falando isso? Ninguém falou. O Guilherme não é ofensivo, não. Todo mundo quer jogar com um volante só. Enganei. Você estava defendendo a saída do Dátulo num dia desses? Quem falou? Tá doido. Olha aqui, eu tenho um recado para você. Chegou a sua vez de ter a sua motocicleta Honda e parar de falar bobagem, igual o Juverci aqui. Pode dar linha, não quero aqui mais não. Vem, já começa a meter o pau no Dátulo, agora não quer. Quer que o Dátulo fique no time, pô? Olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Está na hora de você ter a sua Honda 0 km, conquistar sua independência e mudar de vida. Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível. E sabe qual é o melhor caminho para realizar o sonho? Consórcio Honda. É muito mais fácil, é barato comprar a sua Honda. Olha só, Bis 125EX a partir de R$ 159,00 mensais. NXR 160 Bros ESDD a partir de R$ 199,70 mensais. São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor, hein? Você não paga juros. Invista seu rico dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. Consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do país e conta com a credibilidade da marca Honda. Tá aí ainda, amigo. Não perca tempo. Chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já seu consórcio Honda, hein? Não deixe de fazer. Vá agora. Daqui a pouco a Kika tem mensagem. Eu não quero você cair em contradição aqui. Você pediu o Dátulo fora do time. Nunca pedi isso. Quem acompanha Mas quem falou isso? Isso, Júnior Brasil. Então tem que cobrar dele. Tá doido. Eu nunca falei isso. Sempre defendi o Dátulo no time. Ao contrário, até na fase quando o Dátulo teve problemas, inclusive a torcida com vaias, eu defendi o Dátulo na permanência do Dátulo no time. No momento que eu falei isso. Isso aí você está tirando da onde? E eu vou defender o Júnior Brasil. Ele não falou isso. Então você está falando isso. Então foi quem então? Foi o Everton, então. Então fui eu. Isso. Olha aqui. O papo agora é sério porque vândalos, né, picharam o muro da sede administrativa do Cruzeiro na manhã dessa terça-feira. André Salles esteve lá e conta detalhes. Fala aí, André. Olá, Everton. A sede do Cruzeiro amanheceu com os muros pichados e os vidros apedrejados. Nas pichações, era possível ver críticas ao presidente Gilvande Pinho Tavares e ao técnico Marcelo Oliveira. Como a gente sabe, o momento no time celeste não é bom. A equipe foi eliminada na última semana para o River Plate após ser goleada em pleno Mineirão e ocupa a 19ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste que é o pior início na competição desde 2003, quando a atual fórmula foi adotada. São 3 derrotas e apenas um empate. Nós conversamos com pessoas que passaram em frente à sede do clube e todos reprovaram a atitude. Uma pessoa que fez isso não pode ser chamada de torcedor, porque o time ganhando ou perdendo, você tem que apoiar. Isso não é uma atitude nem de cidadão, entendeu? Apesar de eu ser atleticana, eu acho que isso não é uma atitude de uma pessoa assim que tem o mínimo de respeito mesmo pelas outras pessoas e pelo patrimônio privado também. Isso deveria ter uma punição mais enérgica, não só contra esse ato de vandalismo, mas outros atos também que acontecem no Brasil. Essas coisas não têm a punição devida. A gente tem que respeitar os outros, né? Independente de raça, de cor, de time, destruir o patrimônio, eu acho isso uma coisa totalmente errada. Tem muitas outras formas de protestar sem precisar de fazer pichação, essas coisas, vandalismo, essas coisas. A pessoa pode reclamar, gritar, fazer faixa, fazer manifestação na rua, sem interromper o trânsito também, mas não com a violência. Aí. O sábio acabou de falar. Os últimos 2 definiram tudo que a gente poderia comentar aqui. Tem várias formas de protestar. É óbvio que o Cruzeiro está péssimo em campo, desempenho muito ruim. Mas fora também, né, Fora também, a administração muito bagunçada. O Cruzeiro está um time extremamente bagunçado. A gente liga para poder apurar qualquer tipo de informação. É um samba do crioulo doido. Mas eu acho que a questão toda é o seguinte: protestar quebrando, gente,
Pelo amor de Deus. Não. Primeiro que é o patrimônio do seu próprio clube. Segundo que é o próprio sócio banca. E terceiro, protesta, gente, protesta. Mas protesta na arquibancada de forma respeitosa, sem palavrões. Pelo amor de Deus. Não, até que palavrão não tem problema também. Não fica muito coxinha. Não, você quer que chega lá e fala, atenção, jogadores, por favor. Não, mas não é isso. O palavrão vai pra parte... Aí o cara tá na rua com a família dele, eu já presenciei. Não, um palavrãozinho é bom de vez em quando. Na rua com a família dele? Qualquer lugar, até dentro de casa, xingar e tal. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Ô, gente... o Genta falou aqui, dá uma desopilada no fígado. Só faltava o Genta falar, eu sou contra palavrão. Para quem conhece o Genta, Nossa né? Senhora. Só sai isso da boca dele, né? É porque o que acontece? O insano que foi lá e quebrou vidro e pichou e tal, será que ele acha que o Gilvão vai chegar lá, aí para o carro, vê aquilo e fala, gente, eu vou, peraí, deixa eu pegar o telefone aqui e contratar agora, porque o cara pichou. Quer dizer, né? Tomara que a câmera deve ter um circuito fechado lá, tomara que tenha flagrado, porque, pô, sinceramente, perde a razão. Torcedor que invade centro de treinamento, para mim, perde a razão. Que picha, que destrói, quebra vidro como fizeram, aí perde a razão. Para mim, uma imbecilidade, assim, colossal. Fala aí, Ídolo. Não, isso aí é correto, é preciso que a gente diga isso, por que mais é correto? seja óbvio. Não, o que vocês estão falando, que violência, invadir, é claro que está errado. Ponto, todo mundo sabe, isso é óbvio. Ou seja, a gente só fala obviedade. Não, mas é uma obviedade que precisa ser colocada, mas eu não vou repetir, né? O tempo é exíguo, como você disse. Vamos falar outra coisa, vamos acrescentar. Além da parte da violência, eu acho que é cruel e que é injusto, tanto com o Gilvan e quanto com o Marcelo, esse tipo de manifestação que dá um tom, dá um ar de ingratidão, dá um ar mais amplo com relação ao trabalho dos dois. O Gilvan cometeu os seus erros, o Marcelo pode ter o seu trabalho discutido sim, a gente pode criticar sim, mas não um tipo de crítica que dá o tom que o cara não vale nada, que o cara não é competente, não é por aí. Uma coisa é você discutir, Marcelo, por que não um pouquinho mais de variação tática? Marcelo, por que não testar o time com o Eurico, com o Bruno Edgar, dar sugestões? Pô, Marcelo, acho que você errou nisso e nisso. Eu só não acho que o Marcelo, pelo patamar que ele está no Cruzeiro, ele mereça uma adversidade, uma manifestação tão negativa assim. Né? Eu acho que esse tipo de coisa de pichar muro, um xingamento mais firme, é para um time que já vem há mais tempo, um treinador que faz um mau trabalho, um treinador que não tem os títulos que o Marcelo tem. Né? Eu não acho que é por aí. Eu acho que nem o Gilvan nem o Marcelo merecem esse tipo de manifestação pela gratidão de algo que é muito recente. Aí o cara vai falar, não, vai viver sempre 2 títulos brasileiros? Não é por aí. Eu só acho que a crítica tem que ser diferente. Rede social, trazer o debate para os programas, mesmo no estádio, chegar lá e se manifestar, pedir um jogador, vaiar, eventualmente pedir alguma coisa, entrar no contato com o clube que tem esse mecanismo de mandar mensagens. O que eu quero dizer é o seguinte, Everton, esse tipo de crítica dá a impressão que o cara não vale nada, que o trabalho é muito ruim. É uma coisa para quem está em crise mesmo, para um treinador que faz um trabalho muito ruim. Não é o caso do Marcelo. O Marcelo merece críticas pontuais pelo trabalho desse ano. Né? Não é uma coisa, nossa, Marcelo, pichar o muro, o cara acabou de ganhar 2 brasileiros, pedir Luxemburgo. Ô, Ídolo, deixa eu te contar uma coisa. Falei isso na Band News hoje também. Olha para o futebol do Rio... Olha para o futebol de São Paulo e quem fizer essa comparação vai entender que os problemas do Cruzeiro não são dos maiores, não. Ou seja, está fácil resolver. Quando eu digo que está fácil resolver, porque o Cruzeiro tem dinheiro para contratar, só precisa acertar a mão na contratação ou nas contratações. E se organizar. E se organizar. Começa fora de campo, né, dentro da diretoria, e depois isso será refletido dentro de campo. Vamos lá, vamos para São Paulo, rapidamente. Palmeiras fatura, mas está mal. A torcida está de bronca e pesada contra o Oswaldo, contra a diretoria e tal. O Corinthians, está uma feira lá no Corinthians. Está uma feira. O São Paulo, uma Ninguém incógnita. sabe quem vai e quem fica. Estão falando que o Gil está indo embora, o Renato Augusto também indo para o Flamengo e tal. O Santos talvez tenha menos problema, mas ainda tem, porque está devendo muito e está prestes a perder o Robinho. E aí me sobra quem? O São Paulo, que trocou de treinador agora, está devendo pra cacete, está cheio de problema também. Então são problemas que o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem problemas, na minha avaliação, de limitação técnica de alguns jogadores, de algumas peças,
E não dá para você olhar pro Marcelo e dizer, não, o Marcelo é culpado, pede a cabeça dele. Aí ele vai chegar no Palmeiras na semana que vem. Dilmara, fala dessa situação, por favor. E vai ganhar tudo com aquele time bom no Palmeiras. E vai ganhar tudo, porque ele sabe... Não, mas ele sabe não, trabalhar talvez não. É claro que é força de expressão, né, gente? Tem o Atlético, tem o Inter, mas faria uma boa campanha. Faria uma boa campanha, concordo plenamente. E vou dizer mais, gente, nesse papo que a gente bate toda manhã com o Everton na Band News, eu dizia o seguinte, é inadmissível que os dois nomes citados, né, do Gilvan e do Marcelo, sejam exatamente dos dois que foram os pilares da conquista do bicampeonato brasileiro em dezembro, né? É de desrespeito. E aquela história do acabou a paz. Quem é que tem o direito de chegar em algum lugar e dizer isso, e escrever isso? E aí, a gente até comentava a questão do Alexandre Calil, do próprio Zezé Perrella, quando eram presidentes do Cruzeiro e do Atlético, essa relação que eles tinham com a torcida, que eles deixavam a torcida muito longe. E aí eu estou falando desses torcedores, né, que não sei nem se dá para chamar de torcedor, e que engloba a organizada e os vândalos todos. Quantas vezes nós vimos o Calil descer da sede e encarar os torcedores lá embaixo e falar assim, então tá, fala comigo agora. Né? Porque no tete a tete as coisas mudam muito. Ou o Zezé que não deixava a torcida nem aparecer na Toca da Raposa, a torcida organizada, e que tinha essa distância muito grande. Tem gente que não merece mesmo a convivência social. Tem gente que não merece estar próximo das pessoas que fazem um trabalho bacana, que são profissionais, que são pais de família, que tem um outro histórico que não é o histórico do vandalismo, do esconder atrás de um muro pichado, do esconder a sua identidade, do você não saber com quem que você está lutando. Eu acho que isso é o que faz com que o futebol fique muito ruim em todos os sentidos. Quem é? De onde que vem? Quem é que levanta essa história que pode prejudicar o Cruzeiro numa semana tão decisiva que ele tem com o Flamengo e com o Atlético no sábado? Então, assim, é lamentável em todos os sentidos, da violência, de quem se esconde atrás de tudo que faz, seja na rede social, seja no muro pichado, é esconder, né? O jogo tem que ser no cara a cara. O jogo tem que ser no cara a cara, eu também acho. E você, o que acha? Gente, eu acho que ninguém percebeu que hoje é dia 2 de junho, já estamos na metade do ano. Pedir a saída do Marcelo seria um grande erro. Seria ingratidão e um grande erro. E eu acho que o cenário pode piorar até dezembro. É reforçar o inimigo. É reforçar o inimigo e piorar o cenário que já não está bom. Então você pressionar Marcelo e o Gilvan é muito fácil. Agora, o Marcelo e o Gilvan não entraram em campo naquele jogo contra o River Plate, não. Infelizmente, eu não participei no programa naquela semana, que eu queria tanto ter participado e não participei. Bruno Rodrigues foi pífio. Manuel foi pífio. O William não sabe chutar, eu volto a frisar isso. O William não sabe chutar definitivamente. Eu tô achando que você secou o William, porque depois que você falou isso, ele não acertou nenhum chute nada. Você ia falar do Arrascaeta. Arrascaeta, meu Deus. Arrascaeta, meu filho, acorda. Dá um choque nesse menino, gente. Esse menino parece estar dormindo em campo. Então, vamos pressionar o Marcelo. Marcelo fora do Cruzeiro. Vai piorar. Melhor ter um pouco de paciência. O Marcelo chegar junto nesse elenco aí. Chegar firme mesmo nos caras. E não é assim que funciona não, gente. O Gilvan deu 2 brasileiros para a torcida do Cruzeiro. Vão com calma, tenham paciência e, no mínimo, respeito com a instituição. E um detalhe. Aliás, você levantou a mão aí, você quer falar rapidamente? É porque você mencionou rapidamente aí a questão do Corinthians, que está fazendo, né, um saldão ali de jogadores. Eu acho inconcebível um time que precisa de jogadores justamente na linha desses que o Corinthians teoricamente está vendendo, caso do Cruzeiro, ao menos não tentar. E eu acho curioso, acho estranho que todos esses caras que estão sendo associados a saídas no Corinthians estejam sendo relacionados só ao Flamengo. Todos os outros times estão dormindo. Eu vi ontem sendo relacionado o Gil ao Atlético. Foi o único que eu vi. Não, mas eu digo assim, do meio para frente. O Elias está sendo associado ao Flamengo e o Renato Augusto associado ao Flamengo. Sim. Os dois... Gente, mas será que eles não estão justamente 2 caras que o Cruzeiro precisa. Um armador, como o Renato Augusto, e um segundo volante, como o Elias. Então, pelo amor de Deus, vamos acordar aí, né? Eu não coloco o Atlético nessa jogada aí, porque, sinceramente, acho que o Atlético não precisa. Eles estavam falando da questão do Gil por causa do Gemerson, né? Porque existe uma aí sim, em termos de planejamento... O próprio Levi falou isso. Mas eu concordo. Que eles estão de olho no Atlético e que o Atlético também está de olho no mercado. Em possíveis substituições de Gemerson. Específicas. Atenção nas próximas rodadas, hein? O jogador que faz 7 jogos não muda, né? Então é bom ficar de olho em quem não
não vai completar. Não quer dizer que a 7ª rodada seja o ponto de referência. Na verdade, são 6. O jogador não pode jogar 7 jogos pelo time. Então, já está pertinho, né? Já estamos perto, já estamos entrando na 5ª. Ô, Kika, o que tem de mensagem, por gentileza? Então, aproveitando que vocês estão falando aí dos times como Flamengo e São Paulo, o Hudson está perguntando se valeria a pena o Galo tentar uma troca com o São Paulo no Ganso. Segundo ele, tem muitas moedas de troca aí que poderiam ser utilizadas para tentar trazer o Ganso. Daqui a pouco vocês vão responder. André, por exemplo. Daqui a pouco vocês vão responder. Meus amigos, esse recado é para você ou para vocês, né, que estão há muito tempo esperando para fazer um exame pelo SUS. Então você vai ligar agora no 2526-1888, o telefone está aqui na tela, né? Está aqui no plasma. Então é o seguinte, o Instituto Medprev chegou a Belo Horizonte para atender a você que não tem plano de saúde e não pode pagar os altos valores das consultas. Eu fui lá na Avenida Amazonas conferir para saber se poderia indicar, e eu indico. O Instituto Medprev não é plano de saúde. São exames e consultas a baixo custo mesmo, valores que cabem no seu bolso. Você não precisa pagar mensalidade nem anuidade e se torna usuário gratuitamente, podendo colocar como dependente toda a família. Saia já da fila do SUS, ligue agora, você vai se surpreender com os valores dos exames, podendo chegar a 70% do valor de mercado. Instituto Medprev, cuidando da saúde do povo brasileiro e agora do povo mineiro também. Olha aí, ó, 2526-1888, 2526-1888. Rápido intervalo no pique. A gente volta em 2 minutos. Até já.